Batalhas e confrontos espirituais. Quarta parte. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena, do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Após algumas batalhas espirituais e depois de compartilhar com os irmãos, senti a fúria do inferno. E o Senhor Deus me revelou que Satanás enviou um demônio-chefe para me vigiar. É um demônio terrível coberto por pelos parecido com animal. E o formato da sua grande cabeça era circular e ele só tem olho, um olho gigante. Por isso, eu precisava ficar alerta, vigiar e orar ainda mais e redobrar os jejuns. Então no dia seguinte, após orar, senti de Deus que precisava subir alguns degraus espirituais. Então comecei um novo propósito de jejum, fiz um jejum total sem comer nenhum tipo de alimento e sem beber nenhum tipo de líquido. Jejuei 89 horas ininterruptas. Sem comer e sem beber nada, absolutamente nada. Então quando terminei este jejum, fui orar e pela misericórdia de Deus eu alcancei o que estava buscando, louvado seja Deus. Não foi fácil, foi um dos jejuns mais difíceis que já fiz. E o diabo fez de tudo mesmo, para eu quebrar o jejum. Mas fiquei firme no propósito. E ainda, jejuei algumas horas a mais, em agradecimento a Deus. E lembre-se, que, para crescer espiritualmente não é fácil. Requer muito esforço, dedicação e renúncia e obediência a Deus. O Senhor Deus vai te levar até o seu limite, para ver a real intenção do seu coração. Assim como a prata é purificada pelo fogo, o cristão também será. Mas não desista, persevere e confie totalmente em Deus. Os cristãos nesta última hora, precisa orar jejuar mais. Esdras 8 verso 23, diz. Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Isaías 55 verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Um certo dia, após eu acabar outra campanha de jejum, fui chamada para orar por uma família. Então comecei a orar por todos naquela casa, quando chegou a vez de uma mulher que é evangélica. Mas porém, estava usando esmalte nas unhas e brincos. E eu olhei para ela e disse, eu vou orar por você, mas antes, tenho que falar a verdade para você. Você está usando coisas que não agradam a Deus. Então, ela me olhou para mim e disse, o quê? O esmalte. E eu disse, sim, esse esmalte, os brincos, isso não agrada a Deus, os esmaltes são da pombagira, tudo isso pertence ao diabo. Ela me olhou, parecia que estava duvidando do que eu estava falando. Então, olhei para ela e disse, faz o seguinte então, estenda suas mãos que estão com esmalte, eu vou fazer uma oração, se realmente esse esmalte não agrada a Deus, ele vai mostrar. Então ela estendeu as mãos para a frente, e eu toquei nas mãos dela e disse, Jesus, todo o mal que está nesse esmalte cai por terra. E no mesmo instante, a mulher caiu para trás e eu me aproximei dela e expulsei todo o mal. Então expus a verdade, pois está escrito. João 8 verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E falei para ela largar a vaidade, porque Jesus está voltando e no céu só entra santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1 verso 15 e 16. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4 verso 7. Outro dia,
Fui convidada para pregar em uma igreja. E quando coloquei meus pés naquela igreja, o Senhor Deus começou a falar comigo e me mostrar como seria o culto. E o Senhor Deus disse: eu te trouxe aqui para falar a verdade, porém, não vou manifestar o meu poder nesse lugar. Apenas pregue a verdade, e quando terminar, vire as costas e vá embora. Porque este povo é de dura cerviz. Então eu obedeci, fiz o que o Senhor Deus mandou, para a glória de Deus e para a fúria do inferno. É melhor agradar a Deus, do que ao homem. Pois quando a luta e a prova chega, Deus é o único que permanece ao nosso lado. Por isso, agrade somente a Deus. Salmos 46 verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. João 17 verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amós 3 verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, pelo discernimento espiritual, senti que Deus estava feliz comigo. Mas porém, senti também que o diabo estava babando de raiva e fúria contra mim. Mas não me deixei abalar, fiquei firme, confiando no Senhor Deus. 1 João 4 verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Efésios 6 verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Falando ainda sobre confrontos espirituais. O cristão precisa entender que o mundo espiritual é diferente do mundo físico. No mundo espiritual precisamos ser específicos. Assim como nas orações e nas petições. Principalmente quando for expulsar os demônios. Quando for expulsar uma legião de demônios, chame sempre o chefe da legião. Pois se você expulsar o chefe, os outros demônios subordinados a ele irão junto. Lembrando que, em uma liberação pode haver mais de uma legião de demônios em uma pessoa, pois o corpo do ser humano é fragmentado em partes. E a parte, que a legalidade os demônios podem habitar. Assim será mais rápido, ordenando o chefe da legião sair, do que expulsar um de cada vez. O significado de legião é de origem romana e aplicado à nomenclatura militar, totaliza o número de 6.000. Podendo ser assim 6.000 soldados. É bem parecida com uma legião de demônios, que varia entre cerca de 6.000 demônios. A Bíblia nos dá um exemplo, no final da narrativa do milagre da cura do possesso, que habitava o cemitério, e que Jesus expulsou uma legião de demônios e uma vez expulsos por Cristo, foram para os porcos e estes se jogaram no abismo. Marcos 5 versos 7 a 15, diz. E, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Saiba que existe também uma diferença entre legião e casta de demônio. A casta são mais fortes do que as legiões. Um só demônio de uma casta pode ser mais forte que uma legião inteira de demônios. Mateus 17 verso 21, e Jesus diz.
Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Marcos 9 verso 23 a 29. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E saiba que o reino das trevas, os demônios, são organizados. Os demônios obedecem às ordens de seus superiores, senão, eles são punidos severamente. O diabo não brinca, não descansa, ele quer matar, roubar e destruir. Apocalipse 12 verso 12b diz. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5 verso 8. Falando sobre batalhas espirituais. Depois de orar na madrugada, adormeci, e o Senhor Deus me deu um sonho espiritual. E neste sonho espiritual, eu me vi andando numa rua sozinha e já estava escurecendo, quando de longe, avistei um grupo de adolescentes, mas aqueles adolescentes estavam estranhos, e conforme fui me aproximando, aqueles adolescentes começaram a incorporar demônios. Mas eu tinha que passar por eles para chegar a um certo destino. E fui me aproximando, e aqueles adolescentes começaram a ficar possessos, alguns começaram a levitar do chão. Outros a se contorcer, o corpo e a cabeça. E gritavam e gemiam, e faziam sons de animais ferozes. Tudo isso para me colocar medo. Mas foi em vão, não fiquei com medo deles, passei normalmente por eles. Mas eu não sabia, e nem podia imaginar o que me aguardava. Quando então virei uma esquina, e fui caminhando, quando então olhei para o céu e vi uma grande espaçonave no formato circular. De repente, um feixe de luz saiu dela e eu desapareci. E em questão de segundos, apareci em outro lugar. Apareci dentro de uma casa, mas era nos anos 70 e eu estava usando uma roupa estranha. Então ouvi a voz do Senhor Deus, e ele começou a falar comigo e me contar o que havia acontecido. E o Senhor Deus disse, lembra que você subiu de nível espiritual. Esses serão os demônios, que você enfrentará neste nível. Em cada nível espiritual, o cristão enfrentará uma classe de demônios de acordo com o nível espiritual. E o Senhor Deus continuou dizendo, esses demônios são conhecidos na mídia como seres alienígenas. Esses alienígenas são uma classe de demônios infernais, que tem enganado a muitos. Então voltei, dessa experiência e desse sonho espiritual. Me senti estranha, nunca tinha passado por isso, foi tão real. E eu pude sentir, como essa classe de demônios é poderosa, mas porém, eu não cheguei a ver esses demônios, somente a sua nave. Então o dia amanheceu, e foi um dia muito difícil, senti o levante do inferno contra a minha vida, foi um dia de muita luta em todas as áreas, naquela noite eu não dormi, e no outro dia eu teria que pregar. E quando chegou o dia de pregar, eu não estava nada bem. Estava bem abalada psicologicamente, emocionalmente, o diabo fez de tudo para me abalar, tudo o que podia dar errado, deu, e eu me senti perdida no meio de tantas lutas. E eu só orava e confiava em Deus. Mas a retaliação era grande. Mas eu tinha que pregar naquela noite, e o inferno fez de tudo para que eu não fosse pregar. Mas eu fui pregar pois Deus tinha mandado. Mas porém, as pessoas que estavam no culto me vendo pregar, nem imaginavam o que eu havia passado nos últimos dias.
pois a presença de Deus foi tão forte naquele culto. E o Senhor Deus operou de uma forma poderosa, pessoas foram tocadas, foram libertas, o poder de Deus invadiu aquele lugar. E lembrei daquele versículo da Bíblia, segundo aos Coríntios 12 verso 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E eu não dava muita importância a este versículo, até viver ele. É assim, não damos muita importância, até viver na pele. E então, fui direcionada por Deus para começar um novo propósito de jejum. E assim, as coisas começaram a se acalmar novamente. Isaías 41 verso 10, diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E termino dizendo: as batalhas espirituais acabam, mas a guerra continua. E como bons soldados de Cristo, precisamos estar preparados. Porque o diabo ataca sem dó e sem piedade. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Apocalipse 12 verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até à morte. Glória a Deus! E se o Senhor Deus for contigo, você vencerá qualquer situação. E lembre-se que a resistência é mais uma das características dos valentes de Deus. Jesus, o nosso grande exemplo de valente, nos mostra as suas resistências aos ataques de Satanás no deserto. Os ataques do inimigo são inevitáveis. Mas os valentes resistem, e o inimigo foge. E em Efésios 6 nos fala da armadura de Deus. Os valentes de Deus têm que andar com sua armadura. Efésios 6 verso 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus abençoe.